Acho que cada espetáculo tem sua história, tem sua motivação própria. Como vocês escolhem, né, a dramaturgia, os textos? Ele parte de uma questão social? A gente estava comentando antes da entrevista sobre vocês estão com uma montagem agora, né, e falando da questão feminina. Essa questão, assim, vocês desenvolvem esse tema como pesquisa anterior ou como se dá essa escolha dessa dramaturgia? Acho que cada espetáculo tem sua história, tem sua motivação própria. Então, como eu falei, a gente começa com Carta de Rodez. E o nosso desejo inicial era poder montar. A gente estava chegando no Brasil, eu estava quase 10 anos fora, Stephanie nem falava português chegando aqui. E a gente tinha necessidade de montar um espetáculo que pudesse colocar em cena a técnica do Etienne Decroux. Esse era o nosso principal objetivo. Então, você veja, por exemplo, a gente começou, nossa ideia inicial. Como só tinha o Stephanie formado nessa técnica, eu tinha que formar pessoas. Isso quando a gente chegou em 95, não tinha ninguém formado nessa técnica aqui. A gente começou trabalhando sobre o Diário de um Louco, de Gogol, que era um desejo pessoal de Stephanie de muito tempo. Como a gente sabia que tinha que ser um monólogo, então a gente escolheu essa peça. E para alimentar o trabalho para o Gogol, sobre a loucura, a gente se debruçou sobre os escritos do Antonin Artaud no período que ele ficou internado em Rodez. E aí, Artaud chega, ele devasta, assim, ele é uma força eruptiva muito forte, engoliu o Gogol. E aí a gente partiu para essa pesquisa fundadora. Então você vê assim, foi quase um acaso, foi quase um acidente, por exemplo. Depois veio de outros, a gente partiu para o Carrasco, que era também um desejo de trabalhar com aquele autor, que é o Par la guerre viste. Acabou sendo uma criação que trabalhou com Genet, com várias outras coisas, porque esses dois primeiros espetáculos para a gente, que a gente fez em Retiro, a gente não tinha sede ainda, foram escolas para nós também. Foram espetáculos com grupos pequenos, né? O primeiro é um monólogo, o segundo foram os nossos dois primeiros alunos, né, que nos seguiram. E foram verdadeiras escolas. Depois a Riane Muschini viu o Carrasco. E ela falou assim, vocês têm que sair do mato, porque a gente trabalhava em Retiro no meio do mato. Vocês têm que vir para a cidade, pegar muita gente, chamar muitos atores, fazer um grupo bem grande, e vocês têm que se debruçar sobre Shakespeare, porque Shakespeare é formador para os atores, e vocês devem formar mais atores. E a gente seguiu a lição de casa, fez exatamente, né? E como a gente tem um apreço assim, grande por essa investigação do teatro como espaço do entre dois, quer dizer, esse espaço de coexistência entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, essa arte que se dá na copresença, né, entre pessoas vivas em corpo diante de pessoas vivas em corpo. Então todas essas coisas nos instigam. Então a gente escolheu Macbeth, que é para nós das peças do Shakespeare aquela que aborda de maneira mais radical a questão da alteridade, né, da presença do invisível, da presença das forças invisíveis em cena. E aí a gente, então, veio para essa sede e aí que começou o nosso projeto de formação, formando grupos maiores e tudo mais. E a gente vem desenvolvendo algumas técnicas relacionadas à dramaturgia, que a gente vem já usando há bastante tempo, que a gente aplicou no Beckett, que a gente aplicou no Kinzu, porque é um texto do Mia Couto, né? E em vários outros, a gente fez isso com Par la guerre viste, que é trabalhar, fazer uma criação que parte de uma obra escrita, que pode ser da literatura ou da dramaturgia, onde você não se afasta do autor, mas você cria uma total independência. Quer dizer, você mantém o estilo do autor, as suas imagens e tudo mais, mas você cria uma outra dramaturgia a partir dali. Então, também é uma técnica. Então, você vê assim, e assim, nosso desejo de falar sobre o feminino não não parte assim, agora eu quero falar, partiu dessa pesquisa, e como a gente já tinha esse outro projeto relacionado às mulheres iranianas, que a gente vai estrear agora em março, então a gente percebeu que abriu esse campo
de abordar questões contemporâneas a partir de personagens femininos. Essa é a ideia. Então são campos que estão relacionados, está vendo? Por isso que eu falei, para nós é indissociável a pesquisa, da formação e da criação. É tudo parte de uma mesma busca, na verdade. E aí, eu vou dizer, tanto em todas as peças que a gente foi fazendo, essas escolhas elas não são tão inocentes assim, obviamente. Elas têm sempre um diálogo com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não tem como, porque é o nosso papel, né? A gente está em diálogo com o nosso tempo. E talvez o teatro ele só pode se dar nesse lugar, né? No diálogo com o nosso tempo. Então, quando a gente monta Macbeth, não é que a gente está montando uma peça que fala de um reinado lá na Escócia. Na verdade, a gente tem que reatualizar isso sempre. A gente reatualiza presentificando isso, né? E confrontando isso ao que somos hoje.